Esta semana, uma loucura, né? Quente com força. Aí, de repente, as nuvens, né, começam a tomar conta do céu da região, carregadas. Daqui a pouco, trovões. Eita loucura. E a saúde, né? Que lute, a rinite que lute. Pois é, nesta semana chuvas fortes foram registradas em vários municípios do Agreste. Chuva, vento, enfim. Amenizando um pouco do calor que segue firme nesse fim de ano, viu? Nem se animem. Juliana Santos está voltando ao vivo. Então, Juliana, quais são as previsões, né, do tempo? Qual a previsão do tempo para este mês aqui na região? A rinite que lute mesmo, viu, Renata? Agora há pouco, né, aqui no Distrito Industrial, onde fica localizada a Rádio Cidade, estava bem nublado. Agora já está abrindo um solzinho, daqui a pouco tá aquele sol quente e daqui a pouco pancadas de chuva. Veja só, esse mês de dezembro já começou, né, com esse clima bem diversificado. Eu conversei com o Rony Guedes, que é meteorologista da APAC. Ele trouxe informações para a gente sobre o clima nos próximos dias, se essas chuvas vão continuar, nessas chuvas em algumas cidades, se vai continuar, se não vai, enfim. Ele trouxe muitos detalhes para a gente sobre o clima nos próximos dias. Nós vamos acompanhar a entrevista com ele agora. Rony Guedes, meteorologista da APAC. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Nesta semana, chuvas fortes foram registradas em municípios como Bezerros e Riacho das Almas. Quais seriam as causas dessas chuvas em dezembro? Bom dia. Olá, bom dia. Nós estamos na pré-estação, né, pré-estação da região do Sertão, porém já começa a modificar um pouquinho a condição de tempo na região do Agreste também. A partir do início do ano, já começam as primeiras chuvas do ano de 2025, mas essas chuvas específicas foram devido a um sistema meteorológico que está atuando em toda a região do Nordeste, que se chama Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, VCAM, a sigla dele. Ele é típico dos meses de dezembro e janeiro. Dependendo da posição dele, ele favorece mais chuva para a região do Sertão. Só que desta vez ele estava um pouco deslocado e acabou provocando algumas pancadas de chuva na região do Agreste. Hoje ele ainda está atuando, porém está mais deslocado, provocando chuvas nos estados da Paraíba, Ceará e Piauí. Mas a gente está monitorando, ele ainda está na região da gente e está provocando algumas pancadas de chuva em pontos isolados. Ontem também teve chuva aqui na região metropolitana, embora esteja fora do período chuvoso, mas é devido a esse sistema meteorológico, a esse vórtice que está atuando na região. Existe previsão, Rony, para chuvas aqui em Caruaru? Sim, a gente está com previsão quase todos os dias para a região do Agreste de chuvas de fraca a moderada. No entorno de Caruaru, nos últimos 3 dias, tem provocado algumas pancadas de chuva, não muito significativas aí, sempre na categoria de moderado para baixo, que são chuvas abaixo dos 50 milímetros, né? Mas tem previsão, inclusive tem previsão para hoje à tarde em várias áreas do Agreste, principalmente aí a região do Agreste Central. Essas chuvas fortes e repentinas, elas devem se repetir, né, ao longo desse mês de dezembro aqui no Agreste? Não, a tendência é que após passar o vórtice, ele começa a reduzir um pouquinho, porque o mês de dezembro ainda não caracteriza a prestação da região do Agreste. Mas essa semana nós ainda temos previsão de chuva vários dias seguidos na região do Agreste, porque o sistema deve durar aí mais de uma semana ainda. Então, à medida que ele for deslocando, porque ele vai se deslocando diariamente para dentro do interior, a região do Agreste vai secando e voltando ao padrão anterior que estava, com mais calor e umidade mais baixa. Entendido, Rony. Como é que a gente pode acompanhar a questão dos alertas da APAC? Quais os canais oficiais para a gente ficar por dentro aqui do clima do estado? Certo. A gente publica todo dia no site da gente, a gente tem o que a gente chama de tendência semanal, que é a tendência que deve ocorrer em cada mesorregião do estado para os próximos 6 dias, e isso dividido em categorias por intensidade de chuva.
Está disponível no site da APAC, a tendência, a previsão e os avisos quando são publicados, mas também está disponível na rede social, no Instagram da APAC, né? @APAC Oficial, e lá a gente coloca, sempre que tem alguma alteração mais significativa, a gente faz uma atualização. E sempre que mandamos um aviso meteorológico, também publicamos no Instagram. Aí são os 2 canais principais e oficiais da APAC. Além disso, a gente também envia para todas as defesas civis, estadual e municipal. E elas, dependendo do nível de intensidade, né, quando se caracteriza uma situação de aviso amarelo, laranja ou vermelho, elas entram em contato com seus respectivos postos e com as comunidades para alertar daquela situação de maior impacto, digamos assim. Mas, por enquanto, não tem previsão de nenhuma chuva muito torrencial e que seja necessário enviar um aviso. São chuvas ainda típicas da região, na categoria de fraca a moderada, que é até 30 milímetros. Rony Guedes, meteorologista da APAC, muito obrigada por conversar com a gente. Estamos à disposição. É isso, a gente acompanhou agora a entrevista com Rony Guedes, meteorologista da APAC, falando um pouco sobre o clima e sobre a possibilidade de chuva aqui na região nos próximos dias. Como ele disse para a gente, inclusive aqui em Caruaru deve, chover hoje à tarde ainda, mas essas chuvas repentinas, elas são apenas por alguns dias devido a esse vórtice, que é tipo um redemoinho, é um movimento giratório que traz esses ventos mais fortes para essa região, e por isso essas chuvas intensas e repentinas têm sido registradas aqui na região agreste durante essa semana, porém só durante esses dias, tá certo? Como o Rony explicou para a gente, a probabilidade é um dezembro aí bem quente, que é a perspectiva aí sempre desse mês de dezembro. Então, chuvas fortes sim, mas essas chuvas devem passar ainda essa semana aqui na região agreste. Renata. Oi, que dor! Obrigada, Juliana! 10h21. Vamos de WhatsApp Cidade.